Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou muito grato por ter vocês aqui. O tema que eu trago hoje para vocês aqui, muita atenção. Acabei de assistir aquele famoso debate mais polêmico do ano aqui no canal Foco, entre um bilionário, 30 trabalhadores, Flávio Augusto, foi trazido aqui como bilionário, 30 trabalhadores, por mais de horas ali, e eu vou atuar como conselheiro, como espécie de um mediador nesse processo aqui para dar o direcionamento e tecer os nossos comentários, sempre trazendo para o nosso foco aqui do canal, GRC, governança, riscos e compliance. Esse vai ser sempre o nosso mote aqui. Como conselheiro em GRC já há mais de 26 anos, eu vou fazer algo inédito, vou analisar cada pergunta sob a ótica de governança corporativa, gestão de riscos, compliance, conformidade. Vocês vão descobrir que o GRC não é coisa de rico, não é coisa de bilionário, milionário, não é coisa de só empresa grande. É a solução para os conflitos entre capital e trabalho. Sou Leandro Jesus, consultor empresarial, já há mais de 26 anos, especialista em GRC, governança, riscos e compliance. Muito bem-vindos ao nosso canal, aos nossos projetos do BBF GRC, onde transformamos polêmicas em soluções práticas. Pessoal, eu vou usar uma metodologia, o nosso método, a filosofia do básico bem feito, do BBF. Primeiro, vocês vão ouvir a posição do bilionário, Flávio Augusto, depois a contestação dos trabalhadores, e só então eu vou dar a minha visão como conselheiro em GRC. Prepare-se para descobrir como a governança poderia te transformar, ou ser transformador, como esse debate, e vai ser uma colaboração para vocês no dia a dia. Tá? Nós vamos aos temas, mas só queria apresentar para vocês como realmente foi tocado esse projeto aqui, e projeto muito bacana, inclusive, meus parabéns aí pelo grupo Foco aí. Meu nome é Flávio Augusto, eu sou empresário brasileiro, considerado bilionário, e hoje eu vou debater com 30 trabalhadores. A desigualdade social não é necessariamente um problema. Então aqui nós temos a primeira pergunta. A primeira pergunta que foi colocada aqui, a desigualdade social não é necessariamente um problema. A pergunta colocada ali pelo Flávio, né? A desigualdade social não é necessariamente um problema. O maior problema é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Agora vamos escutar exatamente a contestação aqui de uma trabalhadora. Bora lá. Gata! Vai quebrar o iPhone do homem! Bom, a desigualdade social é o problema de tudo, né? Então não tem como não ser um problema. Eu acho que a gente vive num país um dos mais desiguais do mundo, né? Um dos mais desiguais baseado na colonização, que foi um processo totalmente desigual, de invasão, de usurpação de poder. Então é aquela coisa das 9 gerações que você falou. As pessoas estão há 500 anos tentando mudar, girar e seguir esse sonho de igualdade social, esse sonho de conseguir seguir, eu vou ser rica, eu vou ser milionário, eu vou ser bilionária. Mas a verdade é que pessoas como você dizem que as pessoas vão conseguir. E acabam estruturando, fazendo com que essa estrutura de que você sonha que você vai ser rico, ela se baseia com estruturas mais fortes. Porque quando você fala, olha, eu fui professor, eu peguei e fiquei rico, você também pode ficar rico. Seguindo que o Brasil é um país muito desigual, as pessoas têm famílias desestruturadas, a estrutura das escolas públicas são péssimas, a estrutura das escolas particulares também são péssimas, é meio que um caça-dinheiro. A estrutura... E aí, uma escola de ensino integral. Maior do que a Índia. Porque tem muitos bilionários? Porque você tem uma disparidade maior. O ponto é o seguinte, onde tem mais qualidade de vida, na Suíça ou na Índia? A gente sabe que é na Índia. O que eu quero dizer pra você aqui, presta bem atenção no que eu vou te falar. O ponto que eu quero martelar contigo aqui, não é que eu fique feliz com as pessoas tendo uma situação desfavorável, de forma alguma. Mas o maior problema é a pobreza. É a pobreza. Como que a pobreza vai ser solucionada? Como você vai acabar com a pobreza? Fui demitida, Amanda. Fui demitida, desculpa. Valeu. Você falou demais, Volte sempre. atrapalhou. Eu falei muito, claro. Eu falei bastante. Muito obrigada, pessoal. Miriam, seja bem-vinda, Miriam. Eu não sou intelectual, porém eu nascida e criada na comunidade. Aonde? Lá em Taipas, na Zona Norte de São Paulo. E lá, a realidade é uma só. Que a gente pode amar menos, né? E você falou assim, que a desigualdade dos filhos que precisam de mim. Então, a professora de ensino, a gente já caiu em vários golpes, a gente busca de todas as maneiras. Tem certeza
que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Observem que quando Uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a ocorrendo pobreza. Eventualmente, debate você vai ter aqui, pessoas desiguais por vários motivos. participantes Existe uma desigualdade, eu acho, levantem a muito ruim, que é provocada pelo Estado. mais da Você mencionou uma metade delas dos aqui, por exemplo. participantes Acho que ela levantarem a nossa mão, colega aqui, Amanda, que veio aqui no professor. Então, tem por que exemplo, quem for tocar uma criança da favela, quem uma vai criança fazer da a periferia como pergunta, eu, o trabalhador como você, vai fazer a estudando numa escola pergunta. pública, ela vai conseguir competir. Que está no seu Você espaço. tem- É sobre essa verdade Eu que a gente tá entendo, falando. Miriam. Porque eu vim a Isso, você, isso. porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, Você- eu sei aos bilionários pode ser bem utilizado não só em questão que já foi de Eu já falei que concordo. Então, aqui nós temos, pessoal, exatamente a primeira questão posta. Nós temos exatamente a primeira questão posta aqui para que todos vocês avaliem exatamente o que de fato ali aconteceu. O que de fato aconteceu. Só que, vou voltar aqui, o que aconteceu de fato, né? Eu trouxe a pergunta, algumas pessoas vão dando, e tem um tempo ali percorrido dessas perguntas efetivamente, aí você vai tendo toda a evolução aqui do tema, mas... E aí, entre a minha situação e a Isso. sua vai diminuir um Eu pouco acho- esse buraco. Tá uma ponte pra gente poder passar. A Sim, gente vai poder passar vamos lá. pela mesma Eu ponte. penso que quem ganha mais dinheiro pode pagar mais imposto, não tem problema. Agora, quero dizer pra você que se você continuar perseverando, você tem 29 anos, eu trocaria. Eu tenho 53. Não, parece. Obrigado. Você tem 29 anos, eu tenho 53 anos. Eu trocaria 100%. É possível você aprender algumas ferramentas e com o conhecimento que você tem, você melhorar de vida. Não sei se você vai ser bilionário, se você vai ser milionário, mas... Então, eu adoraria. Isso aqui tá gravado. Se você topar... Esse tema é importantíssimo. Eu não falei número em respeito a Miriam, mas um número para você refletir, tá? No início do século XIX, nós cerca de 80 a 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Vou dizer mesmo e a questão é a pobreza. Porque assim, nós temos no Brasil um problema muito sério de educação. E esse problema, ele fazem um máximo de esforço, um esforço máximo para que as políticas públicas não atinjam. Eu chamo de mamadura. E tem um outro tipo de empresário, que é o empresário que produz, trabalha, que investe, bota o dinheiro dele, trabalha pra caramba. Quanto maior for a renda, melhor para o empresário. Ele vai vender mais o produto dele, ele vai vender mais o serviço dele. É um lugar melhor com um bilionário. vamos lá. O que nós tiramos aqui de experiência dessa primeira parte? O que nós tiramos de experiência aqui dessa primeira parte? Nós temos exatamente um cenário onde estão discutindo aqui um tema e de fato, o que chama mais atenção aqui, turma, é que quando você fala em desigualdade social, você tem pessoas que acabam crescendo na carreira, acabam tendo mais relacionamento, tendo mais conhecimento, mais habilidade, estuda mais e outras não têm a oportunidade. Como conselheiro, eu vejo que ambos têm o seu ponto de vista e podem estar certos, mas falta uma ponte, aqui. E qual que é essa ponte, ao meu ver, que acaba faltando aqui no final do dia? É a governança corporativa, é a governança por si só. A trabalhadora, ela traz a sua dor e é real. Mas deixa eu te mostrar exatamente como o GRC criaria uma oportunidade estrutural para você. E isso não foi colocado aqui como tema. E eu tenho que trazer isso para vocês. Vamos lá, qual que é a solução aqui? Diversidade como compliance obrigatório. Empresas com governança sólida têm metas obrigatórias de diversidade. Não é boa vontade, é compliance. 30% de mulheres negras em cargos de liderança, com auditoria anual. 40%, 50%. Aí define-se o percentual, mas quando você trata o tema da diversidade como uma conformidade ou um compliance legal e obrigatório nas empresas, você trata isso dentro do seu código de ética, da sua política de governança. Entende? Facilita. Talvez o Flávio poderia ter utilizado de que as empresas têm essa obrigatoriedade por lei anticorrupção, inclusive. Solução 2, transparência salarial total. Governança exige publicação de faixas salariais por cargo. Você saberia exatamente quanto cada posição paga. Você teria trilhas claras de crescimento, sem depender de indicação, do jeitinho. Solução 3, programas estruturados de capacitação. Um orçamento obrigatório
de 3% do faturamento para desenvolvimento humano de talentos. Seu certificado de pedagogia seria a porta de entrada para programas de liderança financiados pela empresa. Entende a lógica? Essa é a lógica. Talvez poderia ter sido mais ou melhor explorados aqui pelo Flávio, pelo bilionário. Então, essa é a questão crucial aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo aqui, o próximo. Ó, o próximo tema aqui, que nós vamos tratar aqui, é exatamente quando é o lugar melhor com os bilionários. Vamos lá. Oi. Vamos às Por inglês, eu montei perguntas. uma franquia. Não consegui chegar bilionário. Falei como milionário. Porque os 25 teachers ganhavam muito menos, Maria, e eu não conseguia dormir. Como você consegue fazer isso? Mas tá falando dos meus professores? Os meus professores ganham mais do que o piso salarial. Não é? Todos eles, sem exceção, ganham mais do que o piso salarial. Mas você pagava menos do que o piso salarial? Não, normal, mas você acha que é possível ser bilionário se não for assim? Ter esse piso salarial, lucrando em cima desse serviço? Claro, com certeza. Não é todo empresário, quando cria o seu negócio, se ele não tiver uma remuneração atrativa, principalmente para as pessoas que ele quer atrair, ele vai perder os principais talentos. Então, uma das formas de você atrair os melhores talentos é remunerando melhor. Agora, óbvio, né? Eu não estou aqui para falar em nome dos empresários, eu falo aqui pela minha prática. Todos os meus funcionários recebem mais do que o piso salarial. Então, o mundo com mais bilionários não vai precisar de muito mais pessoas ganhando 4 dígitos? Um número com mais bilionários. Mais bilionários. Tá, eu imagino que você me faz essa pergunta presumindo de que a riqueza seja um recurso finito. É isso que você pensa? Ou seja, se tem gente ganhando muito, necessariamente você vai ter pessoas ganhando menos. Essa é a sua lógica? Só dá pra ser bilionário ganhando na Mega Sena ou nascendo ou em cima de CLT. Vamos lá, ganhando na Mega Sena não dá pra ser bilionário. Nenhum prêmio de Mega Sena paga R$1 bilhão. Não é? Qual foi o outro que você falou? Casando ou nascendo? Casando dá. Se você casar com um bilionário, você automaticamente vai ser bilionário. Mas eu comecei, isso aí não é uma verdade, porque eu comecei do zero, eu sou uma pessoa periferia, sou uma pessoa... Qual é a solução, na tua visão? A solução eu acho que passa por a distribuição da riqueza. Porque assim, por Como é que exemplo, seria essa distribuição? ia ficar com o Estado, né? Sim, mas como é que o Estado deveria fazer essa distribuição? Eu acho que ele tem que. Taxação de grandes fortunas. Taxação de grandes... Você acha que a taxação de grandes fortunas acabaria com a pobreza no Brasil? Eu acho que acabaria com a pobreza, mas eu acho que reduziria muito o abismo social que existe. Reduziria? Uma pessoa muito. Resolveria o problema. Note bem, eu não sou contra. Acho que esse é o ponto. Então, a minha pergunta pra você é como que os bilionários podem fazer isso? Então, Não é papel de um bilionário. O bilionário é um empresário, né? O empresário, ele desenvolve os seus produtos, desenvolve as empresas para que elas criem um social que é gerar lucro. A principal função social de uma empresa é o lucro. É através do lucro que vem investimento, através do lucro. Você Tudo também? bem? Quem é teu nome? Gabi. Oi, Gabi. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente vive. Então vamos lá, turma. Vamos lá, porque agora nós temos um tema aqui latente, né? Então vamos pegar até as questões anteriores aqui, depois nós chegamos exatamente nesse ponto aqui. O Flávio explica que todos os funcionários recebem mais do que o piso salarial. Todos eles, sem exceção, ganham mais do que o piso salarial. E ele explica que todo empresário, quando cria um negócio, é para gerar lucro. Se ele não tiver uma remuneração atrativa, ele vai perder os principais talentos se não pagar bem esses profissionais. Aí a professora, ela fala que foi professora, que montou uma franquia e não conseguiu chegar a ser bilionária. Nem todos vão conseguir, de fato. Porque os 25 teachers ganhavam menos do que o piso salarial. Mas será que não pode ter sido uma questão de gestão? Que conseguiria... E aí ela coloca a pergunta, como você consegue fazer isso, né? E a Flávia responde e tal. Vamos lá. A professora, o seu dilema é clássico. Coração versus negócio. Então, você não tem que ter essa questão do coração e impactar com o negócio. Você tem que sempre diferenciar o seu CPF do seu CNPJ. Não pode ter o emocional todo o tempo aqui. No meu ponto de vista, o Flávio consegue pagar mais porque ele tem governança financeira, porque ele conseguiu estruturar o negócio ao longo do tempo. Ele tem uma área de recursos humanos bem estruturada, ele tem processos bem definidos. Deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona. Solução 1 do GRC. Modelo de participação nos resultados, PLR. Governança permite criar sistemas onde os professores ganham um percentual do faturamento que geram. Aluno satisfeito, professor ganha mais. Meritocracia transparente, sustentável. Entende? Solução GRC 2. Eficiência operacional via controles. Controles internos eliminam desperdício. Material, energia e processo. O dinheiro economizado vai direto para os salários. Governança não é gasto, é otimização. Entende, pessoal? Vamos lá. Solução 3. Gestão de riscos financeiros. Planejamento financeiro de 3 anos que permite prever aumentos sustentáveis para os professores, para os trabalhadores.
Você dormia mal por falta de previsibilidade, a professora. GRC cria essa segurança no dia a dia. Cria essa segurança no dia a dia. Bora lá o terceiro tema. Bora ao terceiro tema. Vou colocar aqui o terceiro tema para vocês aqui. Ó, vou até voltar um pouquinho aqui, porque essa fala aqui é... Então, vamos lá. Aqui a questão é se é moral ou não é moral. Inclusive, a pergunta que foi colocada ali pela participante. O que é moral, o que não é moral? Daí o Fábio tentou aprofundar essa questão da moralidade ali, para não convencer, mas explicar para a pessoa exatamente o que acontece, porque no ponto de vista dela do anterior, tem que ter uma questão de uma renda infinita. Tá? O Flávio até coloca, eu imagino que a pergunta está presumindo que a riqueza seja um recurso infinito. Ou seja, se tem gente ganhando muito, necessariamente você vai ter pessoas ganhando menos. E não existe correlação. Tá? E o rapaz e a moça, eles entram numa questão de que eu tenho uma tese de que as empresas que geram muita renda, que geram empregos, elas não dependem de bilionário. Se uma das empresas for uma cooperativa, ela continua funcionando. No final do dia, não é bem isso. Não é bem isso, né? Ele tem que entender que tocou num ponto genial, mas o Flávio está certo sobre riqueza infinita. Como conselheiro, eu vejo que a governança corporativa pode criar o melhor dos dois mundos para todos no final do dia. A solução 1 do GRC, o corporativismo empresarial estruturado. Governança permite criar empresas onde os funcionários são sócios minoritários. Participam dos lucros, têm voz nas decisões, mas mantém a eficiência da gestão profissional. O fato é que o colaborador não tem o mesmo risco do empreendedor, do empresário. E quando você não assume esse risco, certamente você vai ganhar menos. Quanto mais risco você assume, mais você vai ganhar de fato. Criação do valor exponencial, controles internos, mais inovação, crescimento da empresa exponencial. Mais dinheiro você ganha, mais fatura, mais lucro. Empresa cresce 300%, todos ganham mais riqueza e se multiplica, não se divide no final do dia. E a solução 3, sustentabilidade sistêmica. Gestão de riscos e ESG, cria empresas que fortalecem o ecossistema. Fornecedores crescem, comunidade prospera, colaboradores crescem, todos ganham no final do dia. Todos ganham no final do dia. Que aí, exatamente o que esse rapaz vai falar aqui agora. Deixa eu colocar aqui para vocês. Exatamente o que esse rapaz vai falar aqui agora. O problema é o copinho. Eu que é professor de História e mestre em Economia Política e vim aqui debater a importância da taxação dos bilionários para a gente construir um Brasil justo e próprio. Paulo Henrique, tudo bem, Flávio? Vamos lá, Paulo. Flávio, o que é imoral? Vou levar os dados aqui no Brasil que são imorais. O Brasil tem 860 bilhões de renúncia fiscal anuais de grandes empresas que não pagam impostos. Concordo. E que esse valor seria o suficiente para, inclusive, vários programas sociais. Ajudaria bastante isso. É o valor de 4 bolsas famílias, de saúde, sim, farmácia popular. Então, isso é imoral. Concordo. Segundo aspecto imoral, no Brasil, o imposto sobre heranças é 8% no máximo. Enquanto países, inclusive os Estados Unidos, se cobra 40% de herança. Então tem várias distorções no sistema tributário brasileiro. Desculpa te interromper, eu queria até que você continuasse, mas eu queria pegar esse ponto aqui, até olhando o tempo. Você sabe a partir de quanto que o brasileiro precisa pagar do imposto por fortunas? Que é 8%. A partir de qual valor?
Não sei, mas primeiro que é o seguinte, o imposto, pronto, pode Vamos falar. falar. É 250 mil reais. Pronto. Esse cara que tem 250 mil reais, na hora de transferir a sua herança, seu filho tem que pagar 8%. Eu te pergunto, esse cara é bilionário? Não é bilionário, mas veja. Não, sabe de repente, eu vou só completar o número completo, se você me permitir. Pode ser? Pode. Então vamos lá, 250 mil. Você citou os Estados Unidos. Você sabe quanto é o imposto de grande fortuna nos Estados Unidos? Eu sei sobre heranças. Sobre herança, desculpa. Você sabe quanto é? Até 40%, é progressivo até 40%. Isso. E tem isenção Boa. a partir de 3 milhões e meio de dólares. Você errou essa parte. Essa parte você errou. Aí eu te digo, é 40%. 40 é maior que 8, não é? É, bem maior. Bem maior, né? Bem maior. Então, os Estados Unidos devem cobrar mais de imposto do que o Brasil, não é? Sobre herança, sim. Sobre herança, né? Sim. Não é. Sobre herança, sim. Porque é acima de 5 milhões de dólares. Sim. Ou seja, apenas heranças acima de 5 milhões de dólares são tributadas. Isso se a pessoa não tiver uma Também não são estrutura... bilionários que pagam também. Esse é bilionário, 5 mil Não é bilionário. Não, bilionário não é, mas os bilionários não pagam. Os Isso. bilionários também. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos um tema bem latente, que é a questão da taxação de grandes fortunas. Inclusive foi comentado, né, o Flávio comentou, de um projeto que tem de a taxação de grandes fortunas. A previsão é gerar 20 bilhões de reais por ano. 20 bilhões é equivalente à arrecadação que o Estado faz em 2 dias, ele comentou. E não ele não é contra a taxação dos mais ricos, só que ele disse que não é viável porque os 20 bilhões resolveria só a questão de 2 dias, porque se olhar para o PIB, né, trilhão, vai dar 2 dias, como ele falou ali. Vamos lá, daí teve a contestação que o Brasil tem 860 bilhões de renúncia fiscal pelo trabalhador anual das grandes empresas que não pagam os impostos. E é o valor de 4 Bolsa Famílias. Isso é imoral? Vamos lá. Como conselheiro, eu digo o seguinte, do trabalhador, você tocou num ponto crucial. O Flávio até concordou com a taxação justa. Como conselheiro, eu vejo que é o problema. O problema não é quanto se taxa, mas como se controla no final do dia. Qual que seria a solução, no meu ponto de vista, da transparência fiscal total? A governança ela exige a publicação de todos os impostos pagos pelas empresas. Um relatório anual público, quanto pagou, quanto economizou, quanto usou de incentivos. Sustentabilidade, transparência, governança. Responsabilidade corporativa. Solução 2, compliance tributário rigoroso. Auditoria externa obrigatória de conformidade fiscal. Empresa que sonega, perde a licença por não operar. O compliance como pré-requisito não é a opção aqui. A solução 3, impacto social mensurável. Empresas que pagam imposto correto geram impacto social positivo. Mais incentivos legítimos fiscais. Meritocracia tributária baseada em resultados sociais. Esse é o de fato, é o que acontece. Entende? Vamos para a próxima pergunta aqui, então? Bora para a próxima pergunta. Bora lá. Então, aqui, nós temos o próximo questionador aqui. Aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Perfeito. Vou deixar tocando aqui, ó. Vamos lá. Bem, garoto. A próxima. Dinheiro não traz felicidade. Valendo. Dinheiro não traz felicidade. Os cavaleiros na frente. Tudo bem? Você tá bem? Eu acho que dinheiro em certas partes traz muita felicidade, porque vai trazer uma estabilidade pra sua família. Você discorda de mim, então? Sim, porque o que acontece? Em certas partes, se você tá numa situação como muitas vezes tá desempregado, sua família não vai bem, você não vai bem emocionalmente, então outras coisas. Então, foi um tema que eu estudei sobre outras coisas e meio que me comoveu, porque eu trabalhei 11 anos numa empresa, vestindo a camisa, trabalhando no feriado, no aniversário dos meus filhos, e terceirizada. E o cara tem um patamar alto. Então, o que acontece? A partir do momento que eu gerei muito tempo de casa pra ele, o cara me deu 2 meses de férias, me deu uma justa causa, e eu tô na justiça até hoje. Então, tô trabalhando com atuação, Justa causa por quê? justa causa e devida. Não alegou, mas porém, o que acontece? Inventou qualquer coisinha. Você vai ser reintegrado, vai receber tudo. Pô, a primeira vez pra um juiz corrupto e foi por debaixo dos panos. Tô tendo que recorrer. Vai pra cima. Você ganha. Então, assim, a partir desse momento. Ó, vamos para essa pergunta aqui, que nós vamos trabalhar em cima desse tema aqui agora, ó. Observa, pessoal. Deixa eu colocar aqui para rodar.
Você tem Tudo bem? lembra, Tonói? Gabi. Oi, Gabi. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente vive. Quando talvez se a gente tivesse numa sociedade utópica, que a gente não tivesse desigualdade social, a gente passando fome, a gente sem saneamento básico, talvez pudesse ser Claro. uma questão ter bilionários. Eu não sou contra as pessoas serem ricas, Sim. não sou contra as pessoas desfrutarem de lençóis com muitos fios e luxos e tá tudo certo, as pessoas trabalham pra isso e tá tudo bem. A questão é, no mundo que a gente tem, que é tão desigual, você acha realmente que tudo bem ter bilhões concentrados? Vamos lá. Você disse que tudo bem a pessoa ser rica. Sim. Qual é o limite? Quantos milhões? Vamos falar em números. Não sei. Qual é o número que você acha que é tudo bem? Eu acho que assim, pra mim, Sim, mas tudo bem, não tem qualquer certo dinheiro errado. a mais que eu tenho já é rico. Ótimo, mas não tem certo errado. Sim. Mas vamos tentar, só pra gente na nossa conversa aqui, fazer de conta que não tem ninguém nos assistindo. Quantos milhões você Se acha a gente fizesse, por exemplo, o teto do bilhão, tipo, chegou no bilhão, a gente não pode passar desse teto. Imagina quanto dinheiro, em vez da taxação. Não, certo? tudo bem. Mas o que você acha que é moral? Você disse que você achou que o bilionário é imoral. O que é moral pra você? Qual é o Moral é número? não ter gente passando fome. Pra Mas, mim, tipo, mas aqui, é isso. eu entendo. Eu sinceramente, eu participo de muitos projetos sociais. Eu acho que existirem ainda pessoas passando fome é lamentável ainda, em pleno 2025, eu concordo com você. Mas eu tô buscando você pra refletir comigo o que seria reais seria moral e a partir desse tantos milhões seria imoral. Eu penso que se a gente batesse 1 bilhão já seria imoral pra gente. Porque eu jogaria na minha cabeça, de uma não economista, tá? Porque eu não sou Não, economista. tudo bem, claro. Vamos lá, turma. Vamos lá. Nós temos até uma condição aqui. O que é moral, o que é imoral, né? O que é moral, o que é imoral? Cada um coloca a sua opinião aqui, o seu ponto de vista. Seu ponto de vista. Só que o que está em discussão aqui, vamos lá. A moça ela falou que eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual. 1 bilhão, para mim, é extremamente imoral, porque ninguém consegue gastar isso, nem a maior insanidade da vida. Vamos lá. O Flávio ele falou assim: quem decide o que é moral e o que é imoral? Perguntou para ela. E como é que a gente define esse ponto? Você pode dizer que 10 milhões está ok, 11 milhões, 1 bilhão, já é imoral, não é imoral? Então a gente vai ter um Estado arbitrando sobre a nossa vida, o Flávio respondeu. Vamos lá. Tanto ela quanto ele estão discutindo o sintoma, não a causa. Como conselheiro, eu proponho uma terceira via, que é a governança, que é a resolução do conflito. Vamos lá, solução 1. Bilionários como agentes sociais obrigatórios. Governança corporativa, ela obriga as empresas bilionárias, milionárias, a terem uma função social mensurável. O próprio ESG, tá? A sigla para nós aqui no Brasil é ASG, mas mundialmente conhecida como ESG, que vocês já se conhecem, vocês empresários conhecem o ESG, o G de governança, o S de social. É isso. Tá claro. Governança social e ambiental. Por isso que para nós aqui no Brasil é a ESG, turma. O A de ambiental, o S de social e o G de governança. Lá já tem essa previsão. E as empresas de grande porte, elas têm a obrigatoriedade de, inclusive, emitir um relatório de socioambiental do ESG e auditado. Não é caridade, é compliance, é conformidade, é governança. 5% do faturamento para impacto social auditado. Solução 2, transparência total de patrimônio. Bilionário com governança publica como é sua riqueza, investimento, doação, impacto, prestação de contas pública obrigatória, accountability. Solução 3, criação de riqueza inclusiva. Gestão de risco social como modelo entre os bilionários que só enriquecem. E se a sociedade prospera junto com eles, de certa forma. Lucro condicionado ao impacto positivo, já está na previsão da governança. Entende? Esse aqui é o grande ponto, que as pessoas não entendem, elas simplesmente querem olhar, você tem mais dinheiro, eu tenho menos dinheiro. E aí? Você olhou qual foi a história, qual foi a construção, quais são os níveis atuais da empresa de governança? Entende? Vamos para a próxima agora, que é a questão do dinheiro não traz a felicidade. Aqui no Brasil que são imorais. O Brasil tem 807 milhões de renúncia fiscal de grandes empresas que não pagam impostos. Concordo. E que esse valor seria o suficiente para, inclusive, vários Esse cara é bilionário. Coloca aqui Pela para a esperança próxima pergunta. do Brasil é que a faixa
Mas eu não discordo que quem ganha mais. Ó. Você tá bem? Meus filhos passeados, levando a família. Automaticamente, esse bilionário, com essa sacanagem, Bilionário? ele tem dinheiro, tem muito dinheiro. Não é Ele é um bilhão, mas ele tem várias empresas. Sim. Daí, automaticamente, ele passou a rasteira em mim. Eu tô pagando aquele veneno, dependendo da justiça, que é lenta, trabalhosa e é um Defensor público, né? Sim, então, contratei advogado tudo, mas mesmo assim a gente sabia que tem abaixo dos panos. O dinheiro não traz Tem poucos meses, mas já teve felicidade, primeiro. Então, o que acontece? 11 anos. Então, o dinheiro traz felicidade, porém, por quê? Porque eu tinha um mundo nas minhas mãos. Eu poderia, meu filho ficou doente, vou levar um convênio e tal. Entendi. Como muitos não tem. Então, ultimamente, se você não tem dinheiro, você praticamente é esquecido, você não é nada, você não tem valor. Então, o homem, ultimamente, não o homem só, todo em geral. Só vale que tá. Me lembra teu nome? Sim, Rafael. Rafa, é o seguinte, cara, vamos lá. Primeiro é o seguinte, cara, eu lamento muito isso, essa situação. Isso impacta a tua família, enfim, né? Toda a tua condição, Estrutura, tudo. porque você tava emocionalmente mexido, porque isso é muito recente. Sim. Mas se prepara, vai levar uns 5, 6 anos esse negócio. Sim. É o tempo que vai levar. Só que é o seguinte, você vai ser reintegrado, vai receber tudo retroativo, uma coisa milionária. Sim. Talvez você fique milionário nessa situação. Sim. Amém. Você entendeu? Sim. Se fez sacanagem, eu vou te falar. A justiça do trabalho, eu não tenho nada a reclamar da justiça do trabalho. Eu tenho milhares de funcionários, sou empresário há 30 anos. Na maioria das vezes, tem poucas vezes que ela vai ser injusta. Eu nunca sofri injustiça por Sim. justiça Eu passei por trabalho. esse passo, né? Pois é. Então, assim, primeiro você tem que setar a tua expectativa, que isso é uma batalha de 6, 7 anos. 5, 6 anos. Sim. E vai levar esse tempo, mas na minha visão, pelo que você falou aqui, acho que você vai ganhar isso daí. O que você achou? Queria por ela. Você entendeu? Recebem dinheiro trabalhando com programa. Isso traz felicidade pra elas naquele momento, né? Por o dinheiro ajuda elas de uma forma que. Outra. Vamos lá, você não TI. Você paga a tua alta dessa UTI? Coisa que a gente sente. Que não. Fica assim pra vocês? Você acha que traz Se felicidade? dinheiro não traz felicidade, bora acabar com as 6 por 1. Se o dinheiro não traz felicidade, bora taxar as grandes riquezas. Escala Se 6 o dinheiro por 1 não é traz felicidade. Então, Você sabe que a empresa não tem escala 6 por 1? ainda bem. Aliás, eu vou dizer um negócio pra você, voltando à desigualdade. Ó. Já vou. Ah, Amanda. Desculpa, mano. E aí? Eu vi você gravando ali, você é poeta, né? Sou poeta. Faz uma poesia pra mim. Vai lá. Ah, assim, de graça. De graça, assim, pra todo mundo. Agora Assim. fica... Sabe? Mesmo, Tem, né? tem Muito bem. riqueza, entendeu? Então você concorda que dinheiro não traz felicidade? Concordo. Então, Mas eu tô aqui... Sim, mas quero te trazer meu ponto também, né? Porque não é só sobre de essa fala, né? O pessoal te demitiu, minha poeta aqui. Você não quis falar da poesia, que pena. Opa, desculpa. Você, Eu sou a Carol. Carol. Siga, Carol. É, Dinheiro não traz felicidade, essa é a minha opinião. O que você acha? eu discordo em questão porque a felicidade financeira, ela ajuda e impacta muito nas pessoas. As pessoas, elas têm propósitos, porém elas se perdem por tanto da questão do capitalismo, por tantas questões psicológicas, por tantas desigualdades Você é sociais. capitalista? Não. Então, Mas, o capitalista no está dizendo que o dinheiro não traz felicidade. Mas porque no sentido de que, quando as pessoas não têm esse berço ou essas chances que muitas pessoas têm, elas acabam sim se tornando que infelizes. chances, por exemplo, só pra ver. Voltando no papo da desigualdade social, por exemplo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Quando elas não têm as mesmas oportunidades, elas acabam. Pontual. Então, se eu vejo Sou nem mais nem menos. Agora, óbvio, hoje, eu tenho de ter várias facilidades na minha vida. E situações que me deixam muito contente que também contribuem com a minha vida. exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou torcer que você fique rica um dia. E você lembre assim, Flávio, eu tô tão feliz quanto eu era. Mas eu já sou feliz, mas eu digo em questão Você da felicidade. ganhar bastante dinheiro, depois vem me contar. Amém. Tá bom? O sucesso é uma ciência exata que todo mundo aprender. Bora lá, turma. Então, a pergunta é: o dinheiro não traz felicidade? Vocês escutaram aqui todos os depoimentos, né? Várias pessoas aqui. Dinheiro traz a felicidade quando você tem filhos, você compra brinquedo para ele. Dinheiro traz felicidade quando você tem um parente doente no hospital, você precisa de uma cirurgia rápida no hospital particular. E aí, o bilionário, ele responde: a felicidade não está no dinheiro. O dinheiro traz a felicidade. E o poder de contratar um médico para o seu filho quando ele precisa é uma facilidade, não uma felicidade. Aliás, os consultórios psicológicos estão cheios de ricos tomando antidepressivo. Na minha visão, como conselheiro para vocês de AIC, vocês estão certos, do meu ponto de vista, mas o Flávio fala de felicidade existencial. Os outros falam de felicidade de segurança básica. Como conselheiro, eu vejo que a governança cria os dois, existencial e a básica. Vamos lá. Solução 1, segurança financeira estruturada. Empresas com governança oferecem previdência privada, seguro robusto, assistência médica premium. Funcionário tem segurança sem depender do seu próprio salário. Isso é estruturado. Solução 2, de AIC. Propósito organizacional, claro. Governança define a missão social da empresa. Funcionário sabe que o seu trabalho tem impacto positivo. Isso gera satisfação que o dinheiro não compra. Tenta entender isso antes de questionar. Solução GRC3. Ambiente de trabalho saudável. Controles internos inclui saúde mental, psicológicos, flexibilidade, equilíbrio vida e trabalho, previne depressão, que o Flávio mencionou dos ricos. É isso. É isso, pessoal. Aqui está o grande mote, a grande questão no final do dia. Aqui está a grande questão no final do dia.
Vamos seguir escutando aqui? Vamos seguir escutando aqui? Vamos lá. O sucesso é uma ciência exata. E você concorda que todo professor deveria ter isenção de imposto de renda também? Esse é o problema. Tá todo mundo buscando a sua isenção. Exato, Concorda? agora. É o empresário buscando a sua isenção, é o professor buscando a sua isenção. Eu, sinceramente, acho que ninguém deveria ter isenção, nem o professor e nem o empresário. É verdade, Porém, é proporcional, certo? porém, duas coisas. A primeira coisa que tem que acontecer, a faixa de isenção hoje está muito baixa. Então hoje quem é classe média, média baixa, porque tem esse detalhe, o que é classe média hoje? Pois é, o que é classe média? O IBGE, exatamente, o que o IBGE diz que é classe média, ele resta para classe média. Eu, sinceramente, se você for ver uma família com 2 filhos pagando escola para filho, Pois é. então a classe média hoje, agora, esse cara ainda paga 27,5% na fonte. E é injusto, né? Muito injusto. A importância da taxação das grandes riquezas não é uma coisa que fizeram num projeto agora. É constitucional. Então, a Constituição devia ser regulamentada e seguida. O problema é que é desigual. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém passando fome. Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tem alguém correndo o dia inteiro ficando sem salário. Existem empresas que, inclusive, os donos são bilionários, que fazem golpes e golpes para explorar o trabalhador. Então, enquanto tem alguém bilionário, quer dizer que tem alguém explorando a classe trabalhadora. E pode ser, eu pago muito bom o salário do meu trabalhador, ele dá o sangue pela firma, mas ele ganha R$5.000 por mês. Uma família, hoje em dia, mesmo com um ótimo salário, que é com R$5.000 por mês, pode fazer com 2 filhos. Mas a pergunta que não quer calar: se não tem empresário, não tem empreendedor, não tem empresa. Será que os trabalhadores vão pensar em ser CLT a vida inteira ou em algum momento vão ser empreendedores, empresários? Aqui está uma grande diferença de assumir risco e de não assumir risco. Qual caminho você vai querer escolher? De assumir risco e ganhar mais dinheiro? Ter mais desfrute? Ter outras rendas? Ou continuar tendo uma renda só e sendo CLT a vida inteira? Aqui está a grande questão de ser ou não ser uma ciência exata. Quando você olha, basicamente você tem aqui o ponto de vista onde o Flávio ele coloca: o sucesso é uma ciência exata que todo mundo pode aprender. Hoje no Brasil, uma pessoa pode sair da pobreza até a classe média, leva 9 gerações. Eu saí numa única geração e em poucos anos. Foi contestado pela professora. O sucesso é igual para todo mundo, mas nem todo mundo tem o ponto de partida. Ok. Mas que momento vai ser o seu ponto de partida? As pessoas não têm acesso à universidade. Não é uma verdade absoluta isso hoje, porque hoje tem acesso à universidade sim. Inclusive, se você passa no Enem, você eleva mais as suas chances. Será que lá atrás tinha Enem? Não tinha. A professora diz que numa escola pública é verdade que eles não querem estudar. Meu ponto de vista, o que foi captado aqui, foi captada a essência. O sucesso é ciência, mas precisa ser democratizada no meu ponto de vista. Como conselheiro, eu vejo o GRC, a Governança, Risco e Compliance, como essa ciência também. Então vamos lá, solução 1, educação corporativa obrigatória. Vamos trazer isso para nossas empresas? Empresa com governança, investindo 5% do faturamento em educação dos funcionários. E da comunidade também, social. Escola pública vira um laboratório de inovação dessa empresa na região. Diversas empresas que eu auditei, que eu fiz consultoria e que eu participei de conselho, ou como mentor, principalmente no interiorzão do Brasil, as empresas financiavam escolas na região. Financiava o SESI, o SENAI, as organizações não governamentais. Solução 1, educação corporativa obrigatória. O fato é que muitos aqui só trabalham numa empresa a vida inteira e não sabem qual que é o universo. Depois de ter passado por centenas de empresas ao longo dos anos, você começa a enxergar que não é só aquele mundo que você vive.
Existem outras empresas no Brasil inteiro. E você vê nitidamente grandes empresas ajudando a sociedade. E não é de fala, é olhando os números no balanço da empresa, nas peças contábeis. Solução GRC2, meritocracia transparente, processo seletivo auditado, critérios públicos, oportunidades iguais, talento vence origem social, pessoal. Você precisa gerar valor, precisa mostrar resultado, antes de fazer cobrança e achar que todos vão ser iguais. Cada um tem a sua personalidade, por isso que cada um de nós temos o nosso CPF, a nossa digital. Governança quebra o QI. O QI é quem indica no final do dia. Solução 3, ecossistema de desenvolvimento. Gestão de risco social cria parcerias, empresa, escola, universidade. O aluno da periferia também tem acesso aos mesmos recursos de elite. Olá? Saí da periferia também. E lá, eu sempre estudei na escola pública. A minha vida inteira eu estudei na escola pública, depois eu fui para a universidade. Eu fui empacotador, eu fui office boy, eu fui ferramenteiro, eu fui serralheiro. Depois que eu entrei para o mundo da contabilidade, da auditoria e da consultoria. É o caminho que você trilha. É o caminho que você trilha. Cada um tem a sua forma de trilhar o seu caminho. É o caminho que você trilha. Vamos continuar? Bora lá? É isso, é essa percepção que nós temos que ter no dia a dia. Não é só fazer Eu queria crítica. dizer para você o seguinte: é possível todo mundo melhorar de vida. Todo mundo. Nem todo mundo vai ser bilionário. Raríssimas pessoas vão. Você vai ter meu nome é Luiz Felipe, sou geógrafo, sou professor. E hoje vim conversar sobre a profunda desigualdade que existe no Brasil e no mundo e a importância de rever políticas de tributação para uma espécie de equiparação, redução das desigualdades e das injustiças diante da existência de 3 mil bilionários no planeta hoje em dia. Boa tarde. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso e voltando um pouco ao debate moral, eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos e, curiosamente, são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez seja uma exceção. E são pessoas que... O tema agora é a questão da relação entre empresários e políticos. Empresários versus políticos. E aí, inclusive, o rapaz está perguntando aqui, no Brasil, a maioria dos políticos são empresários. A maioria dos empresários são políticos. Ele está afirmando. São pessoas que usam a política pública para enriquecer. E aí vamos ver a resposta do Flávio agora. Usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de público. A maioria. É bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer. E concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais, isso é em patrimônio, 10% disso pagaria 2, 3 vezes Bolsa Família, e pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões, que é muito poderosa, e que vai limitar, por exemplo, de um professor, de um enfermeiro, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que faz alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpe interromper, é só para a gente não deixar conceitos assim, equivocados no ar, né? Eu concordo com você, com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de Bitcoin que não tem... Vamos lá, deixa eu trazer dois recados aqui para vocês. Vocês observam aqui, o Flávio está respondendo, e nós vamos aprofundar mais nesse tema, só que me chamou a atenção que é um tema que me atrapalhou no início da minha carreira. A ansiedade, ela te atrapalha no seu dia a dia. E a ansiedade faz parte do processo de governança também. Se você é um especialista, um gestor, um empresário, qualquer figura que você atue dentro da empresa, você não pode atuar como o rapaz está atuando. Ele não quer escutar e entrar numa discussão ali. Observe que ele coloca a pergunta e ele responde a mesma pergunta, ele vai afirmando, ele não está com a sua escutativa. Opinião própria não tem como evoluir uma conversa, desenvolver uma conversa. Então, fica como dica para vocês aqui, se vocês querem se tornar bons interventores na empresa, bons conciliadores, bons profissionais que trazem a atenção, ali com o AIDA, né? Com o método AIDA, inclusive, para atrair essa atenção. E eu uso muito isso no meu dia a dia, nos projetos de consultoria, que é a PNL, né? Programação Neurolinguística, porque todos nós temos 3 perfis, né? Auditivo, sinestésico e visual. Observe que o rapaz ele não é tão auditivo, porque ele não quer nem escutar
a resposta. E você começa a atropelar. Então, observa isso, porque quando você atua nesse sentido dentro de uma reunião, e se você está construindo um projeto, você vai fazer com que outras pessoas desistam de te ajudar. Então, isso é complexo, é perigoso. Pessoal, aproveitando, deixa eu fazer alguns convites para vocês aqui, tá? Vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Queria fazer um convite, nós temos um clube de assinatura, R$ 9,97 no primeiro mês, para você ter acesso a materiais de governança, gestão de riscos, compliance, e-books, lives como essa ficam disponíveis 7 dias aqui nos canais, e depois nós subimos essa live para os demais canais. Então, fica como dica aqui para vocês entrarem, participar, para aprender, ter a base geral, conceitual, teórica aqui, e, é claro, para dar os próximos passos na estruturação do GRC na empresa de vocês. Também nós temos, se você estiver no momento de implementar o GRC na sua empresa, o Governança, Riscos e Compliance, processos, controles internos, nós também temos mentores que ajudam a estruturar esse processo na empresa de vocês e ajudá-los a caminhar com a estruturação, por quem já passou por muitos e muitos anos aqui. Vamos acompanhar aqui, então. Observe. Não tinha absolutamente alguma para a humanidade, porque não era emprego. Mas que está produzindo uma concentração de riqueza brutal, quando esse podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justo para o trabalho. Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que o atual. A gente fez isso do tempo, depois do golpe, precário em dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu olharia, fosse 5 vezes maior? Mas do ponto como o Brasil não sabe esse número, dá um chute, dos 10. Projeto, por exemplo, quando uma família milionária sai do Brasil, ela para de empregar. Deixa eu só tem pais mães colocar no próximo tema. Tinha uma projeção de de biologia, não é? Tem sobre quem vai habitar, sobre o que é moral e imoral em relação à quantidade de dinheiro. Ó, depositar toda esperança no Estado é um erro. Essa é a próxima questão. Depositar toda esperança no Estado é um erro. Mas só complementando aqui, eu briefei ali, né? O professor mapeou o problema central, o Flávio distinguiu empresário, éticos dos corruptos. Essa é uma percepção que nós temos que diferir mesmo, tá? Nós não podemos imaginar que todos ali são iguais no final do dia. Então, nós temos que ter essa diferenciação aqui do quem que é um e quem que é o outro, né? Como conselheiro, eu vejo que a governança é um antídoto para resolver o quê? Solução 1, separação obrigatória de interesse. Governança proíbe empresário de ocupar um cargo público em setores onde eles atuam. Conflito de interesses é igual a impedimento automático, tem que ser assim. Solução 2, transparência total em contratos públicos. Auditoria externa em todos os contratos governo-empresa. Blockchain para rastreabilidade completa. Corrupção vira impossível tecnicamente. Solução 3, compliance político-empresarial. Empresas fazem negócio com o governo, tem auditoria permanente. Políticos que favorecem a empresa perdem o mandato. Governança como blindagem ética no dia a dia. Vamos ao próximo tema aqui, que está ligado à previdência social e desigualdade. Bora lá, assistir aqui o vídeo. Ele, teoricamente, é do povo. Ele, teoricamente... Você acredita nisso que eu tô falando? Então, eu acho que ele está em disputa. A sua empresa não é do povo. A sua empresa é sua, dos seus acionistas. O Estado é. A questão é... Mas você acredita mesmo? A minha esperança não está no Estado. A minha esperança está na nossa organização enquanto sociedade, enquanto classe trabalhadora, para que a gente consiga, através do Estado, pedir porque eu posso ser demitido e você não. Eu penso que cada indivíduo deve achar o seu caminho e não contar com uma entidade chamada Estado. As corridas começam em pontos diferentes. Eu conheço muito bem. Eu comecei bem atrás. Eu comecei. Não esqueço disso. Eu comecei. Quem é o responsável pela corrupção da políticos ou os empresários milionários? Não é ruim generalizar. Se você disser, olha aqui, se você disser que são os políticos, ou se você disser que são os empresários, você está generalizando. Eu prefiro, note bem, eu prefiro dizer para você que a raiz de todos esses problemas se encontra dentro do Estado. E aí, no Estado, os agentes do Estado... Vocês viram a afirmação? Quem é corrupto? Não é esse o ponto de vista, né? O fato de ser empresário automaticamente já é corrupto. É isso que o Flávio está explicando aqui, não faz muito sentido. E lembra que eu falei anteriormente para vocês? Se você tem governança e compliance, se você tem um programa anticorrupção na sua empresa, com programa de integridade, com código de ética, com código de conduta, os pilares ali de prevenção, auditoria, due diligence, homologação de terceiros, relacionamento ali anti-PEP, pessoas politicamente expostas, quando você atua frente a órgãos do governo, já resolve esse tema. Já resolve esse tema. E o pessoal bate nessa tecla, porque não entende exatamente o que acontece no dia a dia. E aí, outra pergunta nesse sentido também,
que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Depositar toda esperança no Estado é um erro. Agora a gente saiu no novo, né? Mas a gente tinha entrado no ano passado. Não, é que esses números são fantasiosos, Gabi. Mas são dados. Eu sei, mas são dados, a gente entrar nisso aqui, a gente vai gastar o nosso tempo falando disso. Eu queria dizer para você o seguinte, que não basta produzir a comida, você tem que fazer ela chegar. Então, às vezes, em lugares onde você tem grandes ditaduras, ou de grande lugar, a comida não chega. Eu vou dar um exemplo, quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, os empresários, inclusive, participei desse movimento na época, a gente mandou um monte de doação. Não vou dizer que é a maioria, mas muito da doação que chegou foi desviada quando chegou lá. Porque a gente tem um Ela sistema não chega, corrupto. claro. Sim. Claro, ela não chega. Você sabe qual é a capitalismo conclusão? não é corrupto. Não é o capitalismo, é o ser humano. É o ser humano. Porque o capitalismo ele contribui para o sistema ser corrupto. O sistema é corrupto para o ser humano, enfim, é verdade. O capitalismo é um jogo de incentivos. Então, por exemplo, uma pessoa é incentivada a investir o dinheiro dela, ganhar um lucro, ganhar um dinheiro em troca. O jogo de incentivos tem um monte de problema. Mas se não fosse esse jogo, tem que acabar e terminar. Não, elas tapam um buraco. Avançar. Deixa eu explicar porque é meio pesado, tá? Uma das principais causas de desigualdade se chama previdência social. Para pensar que por mais que você trabalhe e se esforce e junte dinheiro e faça o que for ao longo da sua vida para ter uma vida melhor, no final das contas você vai depender do INSS. Você vai depender de uma pensão que vai ser uma mixaria. Os demais vão morrer. Isso é bom. Consequência disso, vai ter 400 dessas escolas em todo o Brasil. O senhor concorda comigo que O meu caminho do crescimento foi por coisas. Se chegar aí, ele variam. Trocaria de vida com ela pra voltar. tem um lado artístico, né, que o sucesso é uma ciência exata que a gente pode aprender. Eu sempre quando olho para alguém, olho para você, olho para todos os jovens, e, cara, sei lá, vou virar um missionário. Tem o conhecimento que gerou uma renda grande. Fortalecer a estrutura de isso. Também foi revolucionário. Foi. Não, tá lendo. O Estado. Não, mas o Estado é o cara que sonhos utópicos. Meu sonho não existe no Estado. Frase. Ó, aqui dá para a gente concluir a outra parte. Qual que é a parte? É essa relação que eles estão falando aqui de previdência social e desigualdade. Tá? Uma das principais causas de desigualdade se chama previdência social, como o Flávio disse, e aí a trabalhadora, eu acho que bilionários deveriam não existir. Volta de novo, porque é um acúmulo muito grande de capital na sociedade que é muito desigual. Ela e o Flávio tocaram no futuro. Previdência atual é insustentável, mas a concentração extrema também. Como conselheiro, eu vejo que a governança e o compliance resolve isso como solução. Vamos lá. Solução de RC1, Previdência Privada Corporativa. Empresas com governança criam fundos de pensão para os seus funcionários. Empresas que eu sempre trabalhei tinham uma previdência privada. Capitalização individual, mais gestão profissional. Eu despendia o percentual do meu salário por minha conta e a empresa colocava mais 2. Aposentadoria digna garantida. Solução de RC2, investimento social estruturado. Milionários com governança investem obrigatoriamente na educação e saúde. Não é uma caridade, é compliance, sociedade mais saudável, menos pressão previdenciária. Solução de RC3, sustentabilidade intergerencial, gestão de riscos demográficos, empresas, incentivo, natalidade, creches e licenças. Isso é fato. Longevidade saudável, medicina preventiva, produtividade, automação. O fato é, quem espera o Estado, fica esperando a vida inteira. Quem deposita a sua esperança no Estado, termina a sua vida frustrado. O Estado é o maior criador de desigualdade social do país. De fato. Como conselheiro, eu vejo que aqui a síntese necessária, que a governança, o compliance, a gestão de riscos, a gestão da empresa, é a ponte entre o Estado ineficiente e o mercado selvagem. Solução 1, empresas com agentes públicos, como agentes públicos. Governança transforma a empresa em estados privados eficientes, educação, saúde, segurança para funcionários e comunidade. Empresa privada, mais propósito público, transparente. Solução 2, participação social estruturada, conselho de administração com representantes da sociedade civil. Decisões empresariais consideram impacto social obrigatoriamente, ESG de novo. Accountability total, relatórios anuais de impacto, ESG auditado. Empresas prestam contas para a sociedade, como o político presta conta para o eleitor. A democracia econômica via transparência. Qual que é a minha síntese final aqui no final do dia para vocês, de tudo isso que nós falamos? Pessoal, nós analisamos 11 temas polêmicos e descobrimos algo revolucionário. O GRC, com governança, riscos e compliance. A governança corporativa não é coisa de rico. É a metodologia, é um método que resolve conflitos entre capital e trabalho. E quais foram as 5 descobertas que nós identificamos transformador aqui? O GRC democratiza a oportunidade. Por quê? Meritocracia transparente quebra privilégio. O GRC cria riqueza inclusiva. Todos crescem quando a empresa prospera eticamente. O GRC substitui um Estado ineficiente. A empresa vira um agente social. ESG na prática. O GRC previne conflitos.
Transparência elimina a desconfiança entre as classes. Imagem e reputação da empresa. GRC garante sustentabilidade. Lucro condicionado a impacto positivo sempre. A pergunta que eu faço para vocês, se vocês querem ser parte da revolução do GRC, da governança, do compliance e da gestão de risco na empresa de vocês, para ter empresa com governança corporativa. Para os trabalhadores, saibam exatamente como funciona a visão de uma empresa como um todo, para vocês se tornarem empreendedores, empresários também. Para empresários, entenda exatamente o programa de integridade, o programa de governança que vai transformar a sua empresa em uma governança que atrai talentos, atrai clientes, atrai acionistas e investidores para multiplicar lucros. Exatamente essa é a lógica, essa é a ideia quando nós analisamos simplesmente bilionário trabalhador com a nossa visão de conselheiro, com governança de fato, nessa análise completa que nós fizemos aqui, desse debate que foi feito. Aqui não é formar um juízo de valor, mas é trazer que você resolve conflitos, você estrutura uma empresa, você estrutura uma gestão, uma governança que traz oportunidade e crescimento mútuo no final do dia. Não é simplesmente o fato de dizer que está certo ou está errado, mas é trazer uma percepção de valor, é gerar valor, é criar valor, é trazer transparência, é demonstrar que não é porque uma empresa é milionária ou bilionária, ou porque existe bilionários e milionários, é que ele identificou o dinheiro facilmente. Sempre vão ter ali os corruptos. Não tem jeito, quem faz certo, quem não faz certo. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que certamente criaram uma estrutura de valor para gerar valor para o mercado. Sentar numa cadeira e formar um juízo de valor sem ter sido um empreendedor, um empresário, em algum momento, que fez a tentativa de contratar, montar uma estrutura, assumir um grande risco, para ter o seu retorno, que é a lucratividade, para contratar colaboradores, produzir, crescer, é um mundo totalmente diferente. Essa assunção de risco não são todos que querem ter no dia a dia. Você não quer saber o quanto custa o tamanho do risco. Você quer saber exatamente o quanto você ganha. E essa percepção é quando você tem somente uma renda, você só tem uma fonte. Quando você visualiza que o mundo é muito maior do que esse universo, a sua percepção ela vai mudando aos poucos. Pessoal, convite final aqui para vocês participarem da nossa mentoria em grupo ou individual de governança, riscos e compliance. A mentoria individual você entra a qualquer momento, nós vamos direcionar você empresário, você gestor, você que está sendo transferido da controladoria de finanças, de contabilidade do jurídico para montar a área de GRC. Você que já está em GRC, é o momento de te ajudar, com a minha experiência de mais de 26 anos, a estruturar a sua área, porque eu já trilhei esse caminho, eu posso te ajudar com metodologia, com templates, com caminho, com a jornada e com a minha experiência. Isso não tem valor. E você visualiza exatamente que tem um ganho astronômico. A mentoria em grupo eu abro 2 a 3 vezes ao ano, e aí você pode entrar com outros profissionais e participar com o seu mentor também no dia a dia. Vou deixar os links na descrição, tanto dando os créditos aqui para o site, para o canal, para quem participou, e os links aqui dos nossos projetos aqui, do BBF em GRC, do nosso canal de assinatura, entre outros projetos. Foi um prazer trazer essa análise para vocês, espero que vocês tenham gostado, vou publicar ela para que vocês tenham acesso. Para você que passou por aqui, vá no nosso canal depois e deixe a sua pergunta. Olha, aqui no nosso canal Conselheiro Empresarial, já te convido para ser um inscrito, e lá eu publico materiais de GRC diariamente, e também você pode deixar a sua pergunta dos nossos programas, dos nossos projetos que você tem assistido aqui, tá bom? Te espero lá no nosso canal, Professor Leandro Jesus. Aquele grande abraço e nos falamos.